Eu também vou começar pelos cumprimentos e pelos agradecimentos. Cumprimento os membros da mesa, os colegas. Já estão a ver a teologia, mais concretamente a teologia da vida religiosa no documento do Vaticano II, Perfecte Caritatis, e ainda mais concretamente o termo que aparece ali em italiano, aggiornamento, do Concílio Vaticano II. Tem aqui o resumo da conferência, pelo menos vai ajudar a acompanhar esta primeira introdução, a contextualização, e depois vou fazer uma glosa dos primeiros números do documento Perfecta Caritatis. Um dos termos fundamentais do Concílio Vaticano II, proposto pelo próprio Papa João XXIII, foi a palavra aggiornamento, que significa atualização, pôr em dia, colocar em dia, mas também renovação e até reforma. Na verdade, embora o espírito do Papa seja esse, que o concílio fosse de aggiornamento, apenas uma vez ele utiliza essa expressão, no verão de 62, portanto, dois meses apenas antes de começar o concílio, aos peregrinos, no contexto de uma peregrinação internacional dos ministros do altar, João XXIII usou a expressão o concílio deve ser um concílio de aggiornamento. Mas foi quem ligou esta palavra ao Papa João XXIII, foi o seu sucessor, o Papa Paulo VI, que logo na sua primeira encíclica, Ecclesiam Suam, diz, e passo a citar, a palavra os famosa do nosso venerado predecessor João XXIII, de feliz memória, aggiornamento, sempre a teremos presente como orientação programática. Confirmámo-la como critério diretivo do Concílio Ecuménico e continuaremos a recordá-la como estímulo à vitalidade sempre renascente da Igreja, à sua capacidade sempre atenta a descobrir os sinais dos tempos e à sua agilidade sempre juvenil de sempre e em toda a parte tudo provar e de tomar para si o que é bom. A utilização deste termo pressupõe que há um desfazamento da Igreja com a sociedade envolvente. Nesse sentido, a reforma que foi levada a cabo pelo Concílio Vaticano II distingue-se de outras reformas alcançadas no passado por outras assembleias conciliares. E relembro duas à maneira de contextualização. Há 500 anos, há 5 séculos, portanto, a vida consagrada também foi reformada nos concílios de Latrão V e Trento, que vieram, sobretudo, consignar aquilo que foi o grande movimento das observâncias. Vieram pontualizar que era necessário observar a regra primitiva e recuperar os espíritos fundadores. As observâncias que aconteceram nesse momento não tinham outro objetivo. Tratou-se, sobretudo, de uma reforma interna. Mas, alguns séculos atrás, no período da chamada Reforma Gregoriana, o desafio tinha vindo do exterior. Foi o período do século XII e passagem para o século XIII, foi o período do desenvolvimento das cidades, do grande urbanismo, que exigia uma resposta nova que nem o movimento ermita, nem a vida monástica eram capazes de dar, porque viviam à margem dessas cidades. Os monges, portanto, os beneditinos, etc., tinham os conventos longe dos centros urbanos e os ermitas, evidentemente, viviam no deserto. Portanto, isso explica o surgimento, nessa altura, quer da vida apostólica dos conregrantes, que tiveram uma pujança muito grande, quer o chamado evangelismo das ordens mendicantes, isto é, de criarem uma vida religiosa à maneira da vida do Evangelho dos Apóstolos
que acompanhavam Jesus e que iam de terra em terra anunciando o reino de Deus. Os mendicantes surgiram precisamente nesse espírito e foram aprovados pelos concílios, quer os conos regrantes, quer os mendicantes, pelos concílios de Latrão II, III e IV. Portanto, o decreto Perfecta Caritatis vem dar corpo a esta nova reforma do Concílio Vaticano II. E é o único documento conciliar que já no título tem o conceito de ajornamento. Isto tem uma explicação. Na verdade, o termo ajornamento não surgiu com o Papa João XXIII, nem no momento do Concílio Vaticano, surgiu antes e precisamente no seio da vida religiosa. No ano 50, no quadro do Ano Santo de 1950, foi realizado um congresso em Roma que tinha, intitulava-se precisamente o primeiro Congresso Internacional para o Ajornamento de Religiosos. O termo foi então amplamente usado nesse congresso e depois espalhou-se por todo o ambiente da Igreja, porque esse termo tornou-se muito eficaz para evitar dois outros termos que causavam algum problema no seio da teologia de então. Eram os termos modernização, porque modernização podia evocar facilmente o movimento modernista que tinha começado no início do século, mas também a palavra reforma. Lembremos que, precisamente em 1950, creio, se não estou em erro, publicou o padre Yves Congar publicou um livro sobre a reforma na Igreja. E esse livro foi muito mal recebido, precisamente por causa do uso da palavra reforma. Então, para evitar quer o termo modernização, quer o termo reforma, começou-se a usar o termo ajornamento. O decreto Perfecta Caritatis teve um longo processo de elaboração, do qual não vou falar aqui, mas esteve também, sobretudo, muito dependente da reflexão teológica que se estava a fazer ao mesmo tempo no quadro da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que veio clarificar alguns conceitos. E, portanto, antes de passarmos à glosa dos números da Perfecta Caritatis, convém ver que conceitos foram clarificados pelo Concílio, pela Constituição Dogmática Lumen Gentium. Um primeiro era precisamente o próprio conceito de vida religiosa. Até então, concebia-se a vida religiosa como um Estado, era um Estado à parte dos clérigos e dos leigos. Portanto, era como uma espécie de terceiro Estado. O Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, veio dizer que não se trata de um Estado à parte, não é um Estado intermédio, porque de ambos esses Estados, dos clérigos e dos leigos, há muitos que são chamados por Deus a usufruírem de um dom especial, um carisma, no seio da Igreja, de um carisma religioso, de vida religiosa. Portanto, há consagrados clérigos e há consagrados leigos. Portanto, a vida religiosa não pode ser um Estado à parte. Portanto, a Constituição veio chamar a atenção que há apenas dois Estados, portanto, os clérigos e os leigos. Os religiosos não são um Estado e os religiosos distinguem-se já vamos ver daqui a pouco aquilo que vai dizer a Perfecta Caritatis, mas distinguem-se sobretudo por essa abertura ao Espírito Santo e constituírem um dom para a Igreja, não são para o usufruto próprio. A segunda clarificação que a Constituição Dogmática Lumen Gentium veio fazer foi que todos na Igreja são chamados à santidade. A santidade manifesta-se e exprime-se de várias maneiras,
não apenas através dos conselhos da prática dos conselhos evangélicos, mas, sobretudo, já a Lumen Gentium insiste já que aquilo que distingue a vida consagrada ou melhor, aquilo que distingue o chamamento à santidade é a prática da caridade, a perfeição da caridade. Por isso, diz que o chamamento à santidade é a perfeição da caridade. A terceira clarificação, o Concílio veio centrar em Cristo aquilo que era a teologia da vida religiosa, é a perspectiva cristocêntrica. Todos os, ou melhor, não só a vida religiosa, mas o seguimento de Cristo, melhor dito. Todos somos seguidores de Cristo. E, centrando-se na vida consagrada, a Constituição Lumen Gentium, ela faz, sobretudo, eco da sequela Christi na modernidade, referindo-se a três grandes formas de seguimento de Cristo: do Cristo orante nas comunidades contemplativas, do Cristo mestre dos religiosos pregadores e das comunidades dedicadas ao ensino, e do Cristo taumaturgo ou curandeiro dos hospitalários e das ordens assistenciais. O decreto Perfecta Caritatis vai falar depois de outras formas de sequela de Cristo, normalmente aquelas que surgiram na Antiguidade, tanto a dos ermitas, que vão para o deserto para a meditação da palavra, como nas ordens monásticas, e depois aquilo que eu falei há pouco do evangelismo das ordens mendicantes na Idade Média. Uma última clarificação é da linguagem. A Lumen Gentium, ou melhor, no concílio nota-se uma evolução da linguagem. No início falava-se apenas de religiosos, portanto, de religiosos remetia para institutos religiosos, os institutos seculares e as sociedades de vida apostólica parece que não contavam. Depois, no seio do concílio, já se começou a falar sobretudo de vida religiosa, e evitando só falar de religiosos, e depois do concílio, então, avançou-se para a linguagem que hoje é mais divulgada, de falar de vida consagrada. Portanto, os institutos religiosos, os institutos escolares, as sociedades de vida apostólica, tudo é vida consagrada. Então, vamos então agora fazer um pequeno percurso pela Perfecta Caritatis, uma espécie de glosa dos números, dos primeiros 6 números da Perfecta Caritatis, que são os números teológicos. Portanto, a Perfecta Caritatis funda, portanto, a vida consagrada, ou coloca a vida consagrada na sequência da vida cristã. Quer dizer, a vida consagrada não é uma coisa que surge do nada, ela brota da própria vida cristã, alicerça-se na vida cristã. E resulta, sobretudo, aqui está a grande definição desse documento, define-se sobretudo por uma escuta particular do Espírito Santo. Por isso, os institutos de vida religiosa, institutos escolares e sociedades de vida apostólica são carismas, são dons, porque há uma escuta particular do fundador, uma escuta particular do Espírito Santo. E leva a que essas exigências da vida batismal sejam levadas às últimas consequências. Portanto, a vida consagrada define-se então por essa radicalidade de vida, da vida cristã. É a vida cristã batismal que é levada à sua radicalidade. Eu não vou entrar aqui noutros aspectos da teologia da vida consagrada, que o Concílio, sobretudo a Lumen Gentium também fala da vida consagrada como sinal profético, ou a vida como antecipação da vida futura, daquela perspectiva escatológica, dizer, sobretudo, também chamar a atenção para as razões que o documento dá para o ajornamento. O ajornamento é uma exigência contínua para que, portanto, os institutos de vida consagrada não caiam na rotina ou não morram.
necessitam, portanto, desse ajornamento. Então, no número 2, vai falar desse ajornamento com dois termos, embora muitas vezes nos títulos do documento a gente veja, como está além, como é que está? Sim, é conveniente renovação, mas o ajornamento não é só, não remete só para a renovação, como diz o Concílio. É a renovação, é um regresso às fontes, ao carisma inicial, mas é também a adaptação aos tempos atuais. O ajornamento, o colocar a dia, tem esse segundo dinamismo. E depois o Concílio apresenta os 5 princípios do ajornamento. Em primeiro lugar, a fonte primordial é regressar a Jesus Cristo, ao seguimento de Cristo, que é a regra suprema na vida consagrada, como é de todos os cristãos também, não é? Depois, o segundo princípio, portanto, o regresso à fonte tradicional, portanto, ao carisma inicial, ao espírito do fundador. O terceiro princípio, a consciência de que o carisma não é para proveito próprio, é para proveito de todos, todos participam na vida da Igreja, portanto, é para proveito de todos. Depois, quarto princípio, isto já tem a ver com a adaptação, é necessário que todos os membros de um instituto religioso, etc., tenham um bom conhecimento do mundo atual para que se consigam adaptar, que não estejam desfasados do mundo em que vivem. E, finalmente, o terceiro, e vamos ver depois isto no número 6 de novo, proporcionar a todos os membros uma boa formação espiritual. Portanto, isso já vamos referir dentro de momentos. O número 3 foi aquele que provocou a grande revolução na vida religiosa logo a seguir ao concílio e hoje, olhando para isso, já não nos diz muito, porque isso já foi feito, não é? A acomodação do modo de viver, orar e atuar a nível dentro do Instituto, porque as congregações, as ordens, etc., muitas vezes tinham uma uniformidade total. Vestiam-se da mesma maneira na Europa ou em África, na Ásia, ou não sei o quê. E, portanto, a maneira de vestir e de viver e de orar, às vezes criava dificuldade aos membros que estavam, por exemplo, em África e que se comportavam um pouco à maneira europeia. E o documento, precisamente, chamou a atenção para isso e exigiu uma acomodação do modo de viver e de orar às situações vividas nos vários continentes. Depois, reviu-se também o sistema de governo, a revisão e adaptação dos livros próprios, das constituições, das regras, etc. Portanto, foi todo o processo que houve depois do concílio, que pareceu uma autêntica revolução. Os agentes da revolução, o concílio chamou a atenção de que, precisamente, que foi adotado este princípio democrático beneditino. Houve um beneditino que trabalhou muito neste documento da Perfecta Caritatis. Foi talvez ele que influenciou a introdução deste princípio no documento, de que tudo o que se aplica a todos deve ser aprovado por todos. Portanto, esse princípio democrático foi inserido em todas as congregações religiosas e ordens. Depois, chamada a atenção que, em última análise, é o capítulo geral que toma, portanto, as grandes decisões acerca da vida religiosa nos institutos, e depois também este último, em que envolve todos os membros da congregação, no sentido em que todos são agentes da renovação, pois se os membros não cumprirem respeitosamente, conscienciosamente, a regra e as constituições, de nada vale a pena o esforço de outros. Depois, o número 5 fala dos elementos da vida consagrada, aqueles que são comuns a toda a vida consagrada, a vocação,
é a iniciativa de Deus, o compromisso pessoal na consagração na linha do batismo, a dedicação à Igreja e pela Igreja, a vivência radical dos conselhos evangélicos e do exercício das virtudes, a dedicação total a Cristo e o amor a Deus e ao próximo. Aqui chama a atenção que, quer dizer, o Concílio sempre referiu os conselhos evangélicos como para todos os cristãos. Todos os cristãos são... Agora, os conselhos evangélicos conhecem o que são, não é? A pobreza, a castidade e a obediência, que são conselhos para todos os cristãos, mas para os religiosos, ou melhor, para a vida consagrada, eles tornam-se objeto especial de uma profissão. A profissão pode ser mais ou menos solene. E então, em virtude dessa profissão, é que a gente pode falar desta radicalidade, vivência radical dos conselhos evangélicos. Portanto, embora todos os cristãos possam viver esse espírito de pobreza, de obediência, de castidade, os religiosos vivem de uma maneira radical porque até o professam, muitos deles. As sociedades de vida apostólica não fazem essa profissão, mas os institutos religiosos e institutos seculares fazem-na. E, portanto, passo ao último, para concluir, aquilo que era também, parece ser, o cume desta teologia da vida consagrada, que é apresentada por Profeta Caritatis, que é a primazia da vida espiritual. Portanto, essa vida espiritual passa pela perfeição da caridade, precisamente que Deus é a fonte de caridade e que a busca da caridade divina deve ser expressa depois na caridade ao próximo. Essa inspiração em Deus deve nos levar a ir ao encontro do próximo, a oração e o serviço concreto e criativo à Igreja e a todos os homens. Portanto, ser também contemplativos na ação, ou se quisermos, ser contemplativos, ser evangelizadores de olhos abertos, estar aquela uma expressão que é muito usada pelos jesuítas, de encontrar Deus na criação, em todos os homens e na atividade cotidiana. E, fundamentalmente, é isto. Muito obrigado pela vossa atenção.